Esperança, força e determinação são os sentimentos que movem essas mulheres. Diante das dificuldades, elas descobriram dentro de si uma força. Dispostas a superar barreiras, os nãos que receberam e as muitas idas aos hospitais. Quando eu estava com 7 meses, 28 semanas no ultrassom, aí tiveram a suspeita da síndrome de Ehlers. E foi um diagnóstico dado de uma forma muito difícil, porque eles suspeitaram, eu falei, tá, é síndrome de Down? Porque pela minha idade, na época eu estava com 43 anos, haveria a possibilidade. Mas aí ele falou, não, muito pior, sua filha vai nascer e você não vai levar ela para casa. Eu falei, por quê? Porque ela vai morrer. Estava correndo tudo bem, até que com 28 semanas nós fizemos um ultrassom e aí foi detectado que ela estava muito pequena e abaixo do peso esperado pela data gestacional. Foi um parto bastante difícil, porque ela é muito pequena e o médico tinha medo de fraturar ela, né? Porque ela nasceu com 35 centímetros e pesando 1,1 kg. E ficamos na UTI por 76 dias, né? Dias felizes, dias tristes. Aí veio a psicóloga também com conversas piores ainda. Falou, olha, por exemplo, você está de 7 meses. Se uma mãe grávida de 7 meses chegar a hora de nascer o filho, a gente vai dar uma medicação para segurar. No seu caso, não. No seu caso, a gente não vai dar nenhuma medicação. Se ela nascer e precisar de uma cirurgia, a gente também não vai fazer. Falei, meu Deus, então vai ser assim, pegar e jogar ali no canto e deixar morrer? Aí eu fiquei desesperada. Nesta internação, o exame do cariótipo chegou, né? E aí foi constatado a síndrome. Foi um choque, porque a médica simplesmente disse assim, mãe, o exame da Isabela chegou, ela tem uma síndrome muito rara e assim, ela não vai andar, não vai falar, não vai interagir e ela pode viver até 1 ano de idade. Aí eu falei, muito dura com o médico, falei, olha, falaram isso, o médico falou que ela vai morrer, que nem um milagre salva. Primeiro, ele não pode ser tão cruel com uma mãe grávida de 28 semanas, com uma barriga desse tamanho e ele falar uma coisa dessa. Segundo, ninguém sabe o tempo de vida de ninguém, só Deus sabe o tempo de vida de cada um de nós. Cada um de nós tem a sua missão e o seu tempo pré-determinado. E terceiro, eu confio em milagres. Elas tiveram que fazer escolhas difíceis e adaptarem suas vidas à nova realidade. E foi assim, toda uma adaptação. Aprendemos a lidar com a sonda, depois aprendemos a lidar com a tráqueo, depois com a gastro, depois com o oxigênio. E assim a gente vai se adaptando, né? Porque Deus capacita a gente no dia a dia para que a gente possa cuidar dos nossos anjos, uma vez que Ele que deu, né? Quando o negócio tá pesado, oh meu Deus, me ajuda isso, me dá condições agora, a cruz tá pesada, me ajuda aí. São muitas renúncias, né? Renunciei ao trabalho, né? Renunciei até às próprias atividades de dona de casa, porque algumas coisas eu não consigo fazer como eu fazia antes, pelo cuidado, né? Até mesmo porque quando eu não estou com ela, eu tenho que estar com os meus outros 2 filhos. Mas eu digo para você que se fosse preciso, eu faria tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, porque a Isabela veio realmente acho que para santificar mesmo, sabe, a minha família. Nem sempre as mães nascem prontas para jornadas dentro dos hospitais e para lidar com inúmeros procedimentos que os filhos possam precisar. Mas essas mulheres, com certeza, aprenderam a enfrentar as circunstâncias. E o olhar sincero, profundo e de amor das meninas para elas mostra que cada minuto vale a pena. Uma vez uma amiga falou pra mim assim, ai, se eu tivesse uma filha igual a você, eu chorava o dia inteiro. Eu falei, por isso que Deus não deu pra você. Porque Deus deu pra mim e eu agradeço e sorrio todos os dias. Eu sou muito grata a Deus por ter confiado em mim um anjo tão perfeito dele. Ser mãe é se doar inteiramente, doação, né? Eu como cristã, católica, eu tento sempre seguir a figura da Virgem Maria. É ela mesmo que eu me apego, eu vejo quanto ela sofreu em silêncio,
né? Ela sabendo de tudo, mas ela nunca desistiu. Uma mãe guerreira. Eu sou uma mãe. Uma mãe faz tudo por seu filho. Uma mãe ama, uma mãe dá sua vida pelo seu filho. Ser mãe é se doar. Ser mãe é amar. Ser mãe é viver intensamente. Tá aí, nossa homenagem aqui do Vida e Saúde a todas as mamães, né? Ontem foi o Dia das Mães, mas na verdade o Dia das Mães são todos os dias, né? Esse mês todo aqui de maio, homenagem às mamães guerreiras, como essas duas aí que nós acabamos de mostrar nesse VT. E tantas outras mães nesse Brasil afora, nesse mundo afora, que são mães como elas, guerreiras, né? Que lutam pela vida de seus filhos, né, e por tudo mais. E que amam, acima de tudo, seus filhos, né, independente do jeito que eles são. Amam. Isso que é importante. Né, doutora? Amar nossos filhos é maravilhoso, com certeza. A doutora também é mamãe, né? Tenho dois. Dois filhos. Dois filhinhos. Que bacana, que bom. Também eu sou papai, é muito bom. É uma graça inexplicável. Muito boa. É isso aí, você chega em casa, é muito gostoso ser abraçado pela sua filhinha, é muito fantástico, né? É gostoso mesmo, é um presente de ser mamãe, de ser papai, enfim, vale a pena mesmo, vale a pena, graças a Deus, né? Bom, gente, vamos lá, vamos continuar aqui, fazendo as perguntas para a doutora aqui. Bom, é importante identificar as causas da alergia, como podemos fazer isso, doutora? Primeiro, as pessoas percebem um pouco, né? O que piora, tem muitas pessoas que já chegam falando, né? É a poeira, são cheiros fortes, mas existem exames específicos, testes alérgicos, ou de sangue ou de pele, que dá para fazer com o médico e para detectar exatamente qual é a causa e focar diretamente nesse tratamento. Se é um pelo de animal, se é pólen, se é o mofo, fungos, se são os ácaros da poeira, ou se não é nada disso, se são cheiros, poluição. Então, tem como a gente avaliar, tá? Aliás, e os exames para nos ajudarem. Pelo de animal, isso é muito interessante, porque realmente é um caminho, uma via que pode ser muito prejudicial para as pessoas, principalmente quem tem alergia crônica, né? Sim, sim. Pelos de animais, então, às vezes você nem precisa ter esse animal para ter o sintoma, né? O gato, por exemplo, é um principal, né? Geralmente você chega perto de uma pessoa que tem gato, você já sabe, né? Você dá uma olhadinha na roupa, tá aqueles pelinhos. Então, às vezes, você trabalha com uma pessoa que tem gato. Você trabalha do lado e você tem alergia a gato. Então, você não sabe por que no seu serviço você sempre está tendo crise, né, de alergia, além do ar-condicionado. Então, o pelo de animal, como é veiculado pelas roupas, por isso tem esse problema. Hoje em dia, o que dá para fazer quando você descobre que é isso? Você pode evitar, né, que é a principal medida, só que existem vacinas, imunoterapia alérgica, que se você direciona que é aquele o problema, só aquele, aí dá para fazer um tratamento, que é um tratamento mais prolongado e que ajuda o seu organismo a aprender a lidar, a tolerar essa alergia, tem um bom índice de melhora. Olha, aliás, então dá para avaliar com o médico, geralmente médico alergista. Mas é específico disso do gato que eu falei ou do gato? Do gato. Tem. Você tem uma então vacina? Você tem. Então você faz um teste. Existem laboratórios no Brasil que fabricam o extrato alergênico que a pessoa tem de formas bem diluídas. Então a pessoa vai recebendo formas diluídas aos poucos, cada vez uma fórmula mais concentrada. Existe injetável, sublingual, e isso já existe há mais de um século no mundo inteiro, e isso tem um bom índice de resposta para os pacientes. É um tratamento que vale a pena, não medicamentoso, mas é a longo prazo, né? Não é uma dose, são várias aplicações ou tomadas. O tratamento homeopático, ele compensa? Ele é bom nesses casos ou não? Eu digo assim, que a medicina, ela tem a divisão, né? A alopata, que é a minha, medicamentosa, e a homeopática. Acaba que a gente não tem formação na homeopática, mas da gente ver o poder das plantas, das coisas, a gente vê que tem pacientes que melhoram. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Não pode ser nem medicação demais, exagerar demais.
mas tem que saber dosar o uso de medicações. Se o paciente prefere uma linha homeopata, por exemplo, procura um médico homeopata, mas que ele saiba que na hora da crise, no momento mais grave, precisa sim de um antibiótico, precisa sim de uma medicação mais forte, porque a medicina baseada em evidências, comprovada, está aí para ajudar a gente nesses momentos. Então não precisa nem exagerar, tomar quilos de remédio e nem ser muito xiita só na linha homeopata. Mas é bom a gente lembrar aqui que os antibióticos não é bom as pessoas se automedicarem, né? Sim. Porque a gente tem, não se vende sem receita, a gente sabe disso. Mas tem aquela velha história, né? Que a senhora que mora, minha vizinha, ela toma, olha, tomei esse remédio aqui, foi muito bom para mim. Toma lá, não faz nada, não dá efeito nenhum. Né? E aquela velha história de um passa para o outro, ou parente passa para o outro. Isso é um risco, né? Sim, o antibiótico, o que acontece com ele? Geralmente a pessoa está doente, chegou lá pelo 3º dia, fala, não aguento mais, eu vou tomar um antibiótico, melhorei na hora. Mas geralmente o 3º dia é o tempo da infecção viral mesmo melhorar, então coincidiu, né, da pessoa ia melhorar de qualquer forma. E aí na hora que você toma antibiótico, acaba que nosso intestino é igual um pneu, né, cheio de reentrâncias. Lá a gente tem a microbiota, que cada vez mais tem se estudado como que ela é importante na imunidade, na regulação tumoral do nosso organismo. Quando você toma um antibiótico, você mata as bactérias ruins e as boas do seu organismo. Então já viu que depois do antibiótico, às vezes a pessoa fica doente, pega outra doença, porque você matou um pouco da sua proteção. Ou dá uma diarreia. Então o antibiótico tem que ser muito bem indicado quando necessário e quando forem sinais de doença bacteriana. Doenças virais, a famosa virose, são mais medicações para ajudar nos sintomas e o próprio organismo vai dar um jeito de expelir. Porque no caso até dos antibióticos, eu me lembro que o médico falou assim, não, tem que tomar por 5 dias, tem que falar, não, tem que tomar por 7 dias e não pode parar, tem que tomar certinho a cada 6 horas, 8 horas. É isso mesmo? Isso mesmo. Quando tem indicação correta, tomar certinho. Mas você fortalece as bactérias quando você toma os antibióticos? Não tem essa história de que você acaba criando resistência? Se você toma antibiótico à toa, as bactérias são espertas, né? Assim como os vírus, eles vão tendo uma mutação. Então, se está todo mundo tomando, aquela bactéria dá um jeitinho de sobreviver para continuar. Então, ela vem mais forte. A próxima geração dela vem mais forte. Então, esse é o problema do antibiótico à toa, que daqui a uns anos os principais que a gente usa, daqui a pouco não vão cobrir. Aí os laboratórios têm que ficar criando mais antibióticos e assim vai, né? Então, o antibiótico tem que ser bem indicado mesmo para não ocorrer essa resistência em massa que a gente fala. Ok. Ô, diretor, nós temos mais um VT? Vamos lá, vamos ver, mais um. Fumaça, cigarro, poluição e tempo seco. Estes são alguns dos fatores que desencadeiam as doenças respiratórias, doenças que afetam o trato e o sistema respiratório. As doenças respiratórias estão divididas em doenças nasais, doenças dos brônquios, da traqueia, da laringe, doenças torácicas, pleurais e doenças pulmonares. Além disso, o sistema respiratório também pode ser afetado pela hipersensibilidade respiratória, infecções respiratórias, neoplastias, transtorno da motilidade e por transtornos respiratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de asma. Outras 210 milhões sofrem com a doença pulmonar crônica. Além disso, aqui no Brasil, a cada ano são registrados 8 mil casos de tuberculose. Para quem não se assusta com esses números, fica o alerta. As doenças respiratórias ocupam o posto da 3ª causa de morte no mundo. João Neres sofre de asma desde os 2 anos de idade e fala das dificuldades que encontrou já na época da escola por conta da doença. Na escola, tinha na época, era o 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano de escolaridade, né? E eu repeti os 3 anos em seguida, porque eu debruçava na carteira. E não conseguia vencer os estudos, né? As professoras, na época, me mandavam que a gente passava na carteira e eu debruçado, com aquela falta de ar terrível, né? A gente faltava
faltava 2, 3 dias na escola, porque não conseguia. Hoje eu tenho 31 anos de casado, mas a enfermidade continua, né? Ao buscar tratamento, Joel foi recomendado a se afastar do emprego. E a médica, né, que ocupava eu sendo paciente dela, ela disse: Joel, você não tem bronquite, seu problema é asma grave. Você vai ter que ficar uns meses afastado aí, tomar medicamento, afastar um pouco do seu trabalho. E ultimamente eu era frentista de posto de gasolina, em Campinas, na região do Ouro Verde. Hoje o meu trabalho trabalho em portaria, sou porteiro, né, profissão de porteiro, há 6 anos. E aí vem tocando assim, mas não tolera esforço nenhum. O pneumologista Dr. Abel Luiz afirma que a asma pode aparecer em qualquer idade e fala das consequências do tempo seco para o sistema respiratório. A asma é uma doença multifatorial que envolve um fator genético de transmissão hereditária, obviamente, e fatores ambientais, hormonais, que são fatores chamados desencadeantes da crise asmática. Ela acomete desde crianças até pessoas em idade adulta, pessoas já de mais idade, só que normalmente essa tendência à asma já tem desde que a pessoa nasce. Normalmente ela se manifesta por volta dos 2, 3 anos, depois dos 6, 7 anos, depois na adolescência. E aí, muitas das vezes, ela pode desaparecer, levando as pessoas a considerá-la curável, coisa que não acontece. Não se sabe muito bem por que isso acontece, esse desaparecimento dos sintomas por volta dos 15 anos, de 12 a 15 anos. Mas isso pode acontecer. Outras pessoas sofrem com a asma a vida inteira. Outras pessoas têm o desenvolvimento dos sintomas, a chamada asma de aparecimento tardio, que aparece na terceira idade. Também não se sabe muito bem por que isso acontece. Dr. Abel também fala como a asma pode levar à morte e chama a atenção para a busca de um tratamento adequado. É uma doença que incapacita a pessoa, uma doença que tem potencialidade fatal. Ela se caracteriza por um fechamento dos pequenos bronquíolos e broncos, chamado broncoespasmo, que dificulta a chegada do ar até os alvéolos, onde ocorre a oxigenação sanguínea. Bom, tá aí, doutora. A asma realmente, olha, eu fiquei surpreso aqui, que, né, você viu quanto prejudica as pessoas, né? Que a fala daquele senhor lá, que ele falou que na escola ele repetiu 3 anos seguidos, né? Até se emociona em falar daquilo. Ele hoje não consegue trabalhar com coisas pesadas, né? Somente com coisas mais leves, devido ao problema da asma que ele tem. Agora, a asma, ela tem cura, não tem cura? Como é que é? A asma ela é considerada uma doença crônica, que tem controle. A gente fala que a tendência genética está sempre lá, mas ela tem controle. E como eu disse, tem níveis de asma leve, a moderada, a grave. E o mais importante que eu acho, Júnior, é conscientizar a população, que tem que usar, nesses casos, tem que usar a medicação mesmo e usar direitinho. Porque é como se o pulmão nosso fosse um sistema de canulação, por onde entra o ar pelo nariz, através desse sistema de canulação que a gente chama de brônquios, é que leva o oxigênio para o pulmão, para o restante do corpo. E o oxigênio é vital para tudo, né? E a asma, o que ela é? É como se fizesse um espasmo, quisesse fechar um desses sistemas de canulação, impedindo a entrada do ar, do oxigênio. E isso é grave. Então, a pessoa tem que tratar, tem que usar os famosos broncodilatadores, que são os sprays. Sim. Nesses momentos, você tem que procurar assistência médica para ver em que nível que está a sua asma, a sua bronquite. Se a sua precisa de medicação, não precisa, existem exames para averiguar isso direitinho. E isso se desenvolve assim do nada? As pessoas, eu ouvi ele falando que pessoas que são propensas a terem isso por genética, É como se a gente estivesse ali, a genética quietinha. Em algum momento da vida, algum gatilho, seja uma infecção, ficou gripado, alguma coisa... O emocional pode desenvolver a doença? O emocional, ele interfere em tudo na gente, né? Em todas as doenças. A gente sempre ouve as histórias, né? Tive aquele baque emocional, foi a época que abriu o meu quadro de diabetes, ou foi a época que abriu minha doença reumatológica, foi a época que minhas doenças alérgicas pioraram. Então, o emocional da gente tem muito a ver.
A gente percebe isso. Então, na vida a gente tem que ter bem o equilíbrio, né? É alimentação, é hidratação, é cuidado emocional, é fazer atividade física, tudo é um bem-estar global. É isso aí, doutora. Bom, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas eu vou responder aqui depois. Olha, Valneci, de Tocantins, está aqui fazendo a pergunta para nós. São Leopoldo, Rio de Janeiro, está a Terezinha fazendo pergunta aqui para a gente também. A Ana Maria da Silva Souza, de Mossoró, Rio Grande do Norte, também fazendo pergunta para a gente. Nós vamos responder todas as perguntas de vocês e você vai ligando para nós. O telefone está aí no seu vídeo, 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 3871 9620. Vai ligando para o nosso call center, nós estamos ao vivo para responder as perguntas para você. E nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.